Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada uma das nossas vidas. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos refletir na palavra do nosso Deus que nos trouxe a vida através da fé no Evangelho de Jesus Cristo. Esta palavra que também tem nos fortalecido da nossa peregrinação dentro desse mundo onde nós sabemos que estamos apenas como peregrinos, mas ela tem nos ensinado o caminho a uma pátria celestial que foi prometida por Deus a todos aqueles que o amam. E eu gostaria de te convidar a orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que nessa noite o Senhor venha iluminar a nossa mente, venha nos dar a graça de podermos compreender mais um pouquinho da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a firmeza na fé. Estamos refletindo sobre a necessidade de vivermos uma fé viva e verdadeira, de não permitirmos que o momento em que nós estamos vivendo, que sabemos que não é fácil, onde muitos cristãos se encontram impedidos de cultuar a Deus dentro de um templo, de viver sua vida religiosa, frequentando uma escola dominical, frequentando os cultos, as programações normais que nós temos nas nossas igrejas, que também nos fortalece, nos ajuda a estar mais próximos de Deus. Então nós não podemos permitir que este momento de isolamento social que nós estamos vivendo venha nos enfraquecer, venha fazer com que naufraguemos na fé. Então nós, para podermos nos firmar na fé, nós estamos refletindo na Epístola aos Hebreus. Epístola que foi escrita a judeus que se converteram ao cristianismo, né? Não há um consenso sobre onde viviam esses cristãos. Alguns comentaristas dizem que provavelmente esses cristãos viviam, né, em Roma, ali na Itália, mas não se tem uma certeza. E o que se sabe é que a igreja, neste momento, esses cristãos a quem o escritor de Hebreus envia essa epístola, a Quistemarque, ele vai dizer que por estarem vivendo um momento, né, sem luta, sem perseguições vindas do Império Romano, o imperador havia dado paz à igreja naquele momento, e com isso eles relaxam e começam a esfriar na fé, a naufragar na fé, ao ponto do escritor dessa epístola ser usado por Deus, inspirado por Deus, a exortá-los a voltarem a viver uma fé viva e verdadeira. Outros comentaristas vai dizer que, muito embora esses cristãos não estivessem sofrendo perseguições vindas do Império Romano, eles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e com isso as perseguições sobre suas vidas vinham dos seus próprios patrícios, dos seus próprios irmãos, os judeus que rejeitavam o Evangelho, rejeitavam a Cristo, e agora, por eles terem abraçado essa nova fé, perseguiam suas vidas. Nós não sabemos ao certo, né, se eles eram, onde eles viviam, e de fato, né, o que os estava levando a abandonar a fé, se era esse momento sem perseguição, ou se era sim o fato deles serem judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e a perseguição dos judeus sobre eles estava fazendo com que eles retornassem à fé antiga. O que nós percebemos dentro da Epístola aos Hebreus é que ela vai falar sobre a superioridade de Cristo, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior à lei. Então nós podemos perceber que alguma coisa estava levando os cristãos desta época a desanimarem e retrocederem na fé. O que o autor dessa epístola, muito embora nós não saibamos quem foi que a escreveu, alguns comentaristas vai
né, dar a sua autoria a Apolo, outros vão falar que foi Paulo, outros vão falar que foi até mesmo Barnabé que escreveu essa epístola, mas isso não importa. O certo é que o escritor dessa epístola, ao observar a vida da igreja, a vida dos cristãos que estavam vivendo naquele momento, ele não estava feliz com o que estava percebendo, porque eles estavam esfriando, eles estavam se afastando do seu chamado, eles estavam se afastando do propósito pelo qual eles haviam sido chamados, e agora ele, inspirado por Deus, os exorta a retornarem, a viverem uma vida firmada na fé. E eu e você, meu irmão, neste momento que estamos vivendo, isolados, né, sem podermos cultuar a Deus dentro de uma igreja, nós não podemos permitir que este momento também venha nos levar a um esfriamento, onde nós nos desviemos do propósito pelo qual nós fomos chamados. Muito pelo contrário, que Deus possa olhar para a minha vida e Ele possa olhar para a tua vida e nos encontrar firmados na fé, independente do momento em que nós estamos vivendo. Na nossa reflexão passada, nós falamos então sobre a definição que o próprio autor da Epístola aos Hebreus traz sobre fé. E ele disse que a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. E nós vimos que ele disse que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E para trabalhar a questão da fé, nós vimos que o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai usar o exemplo dos heróis da fé do passado. E nós então refletimos sobre a vida do primeiro herói da fé, Noé. Noé, que viveu em uma época em que o gênero humano havia se corrompido, onde o pecado estava alastrado, onde as pessoas não queriam viver para Deus e viver com Deus, e cada um vivia da forma que lhe dava na telha, e cada um colocava os seus propósitos acima de qualquer coisa, e Deus sempre ficava em segundo plano. O que fez com que Deus então viesse falar com Noé. E nós, então, dentro do exemplo de Noé, nós podemos observar a sua fé, a sua certeza e a sua convicção em um momento de escuridão espiritual, onde o homem está corrompido pelo pecado. Nós vemos que Deus fala com Noé. E Noé, ele acolhe a palavra de Deus como fiel e verdadeira para a sua vida. Mesmo naquele momento, ele acolheu a palavra de Deus ao seu coração. E pode ser que os cristãos que receberam essa epístola, eles estivessem rejeitando as palavras de Deus para as suas vidas. E nós que estamos vivendo neste momento, não podemos desprezar a palavra de Deus, porque ela é fiel e ela é verdadeira e ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Vimos que Noé, ele autentica a sua fé através das suas atitudes. Ele, ao ouvir a palavra que Deus trouxe ao seu coração, ele logo se coloca a construir aquela arca. E isto nos fez então recordar as palavras de Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta. E nós então falamos que se somos homens e mulheres de fé, nós não podemos ter fé apenas da boca para fora. Se acreditamos em Deus e acreditamos que a palavra de Deus é fiel e verdadeira para as nossas vidas, nós temos que demonstrar esta fé através das nossas atitudes. Homens e mulheres que vivem uma vida de santidade, homens e mulheres que estão dispostos a pagar um preço para amar o seu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas e viver de conformidade
com esta palavra. E por fim, nós vimos ainda no exemplo de Noé, que Noé, ele apoiou a sua fé não sobre o que ele pensa, sobre o que ele gostaria, sobre o que ele queria. Não, a fé de Noé, ela é apoiada sobre as promessas de Deus. Ele teve as promessas de Deus como fiéis e verdadeiras. A definição de fé do escritor de Hebreus é que a fé é a convicção de coisas que se não veem. E por mais que Noé nunca tivesse visto uma chuva que alagasse a terra e matasse tudo que existe, ao ouvir a palavra de Deus que isto aconteceria, ele creu. Ele confiou, ele acreditou. E eu e você, então, fomos desafiados a sermos essas pessoas que carregam convicção, que carregam certeza, que estão certos, que tudo aquilo que a palavra de Deus promete, elas são fiéis e são verdadeiras para se cumprir sobre as nossas vidas. E hoje, rapidamente, nós estaremos falando sobre o segundo exemplo de fé. E hoje nós estaremos falando no versículo de número 4 do capítulo 11 de Hebreus, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Este texto agora vem nos falar da fé de Abel. E eu me recordo que muitas vezes quando eu lia a Bíblia e passava por esse trecho que fala a respeito de duas pessoas se propondo a levar uma oferta a Deus, né? Aqui Caim e Abel, e Deus ele aceita a oferta de um e rejeita a oferta do outro. E eu ficava me perguntando, por que Deus ele rejeitou a oferta de um e aceitou a oferta do outro? Então eu ficava me perguntando, será que é por causa da pessoa em si? Eu acredito que não. Deus ele não faz acepção de pessoas, né? E aqui nós vemos que tanto Caim quanto Abel, os dois eram filhos de Adão, os dois, né, conheciam a Deus, os dois tinham um relacionamento com Deus, porque Caim, ele fala com Deus, né? Ele conversa com Deus, ele escuta a voz de Deus também falando com ele. E os dois se propuseram a ofertar a Deus, a levar uma oferta a Deus. Então eu acredito que a oferta não foi rejeitada por causa da pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tanto eu quanto você podemos, né, alegrar ao nosso Deus, ofertando e consagrando, né, aquilo que glorifica e exalta ao nome do nosso Deus. Então será que foi a oferta em si que fez com que Deus aceitasse uma e rejeitasse a outra? Porque um oferece do fruto da terra e o outro oferece um animal. Eu já escutei algumas pessoas dizerem que a oferta de Caim foi rejeitada porque não foi um animal, foi do fruto da terra. E eu acredito que isso também não foi o determinante para que Deus desprezasse a oferta de Caim, porque no período da lei, Deus, após ter dado a vitória e a conquista das terras às 12 tribos de Israel, aqueles que receberam posses, eles então plantavam e daquilo que eles cultivavam, eles ofereciam, né, como oferta ao sacerdote, ao Senhor, e isto era aceitável por Deus. Então não foi isso. Então eu te pergunto, continuo te perguntando, o que foi então que fez com que Deus aceitasse a oferta de um e rejeitasse a oferta de outro? E eu gostaria de dizer a você nessa noite que o que fez com que Deus aceitasse a oferta de um e rejeitasse a oferta de outro foi a fé que era observada no coração
de cada um deles. Porque o escritor aos Hebreus diz que pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício, né, oferta ao Senhor do que o seu irmão. O que eu percebo aqui é mais ou menos aquilo que acontecia nos dias de Malaquias. Nos dias de Malaquias, nós vemos que as pessoas, elas sacrificavam, elas ofertavam ao Senhor. Mas nós percebemos uma atitude onde Deus, ele se entristece grandemente com as pessoas daquela época, porque elas não levavam em conta a sua dignidade, elas não levavam em conta aquele que estava recebendo a oferta como sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus digno de toda honra e de todo louvor, o Deus que é digno de receber o melhor de cada uma das nossas vidas. E quando as pessoas iam então fazer os seus sacrifícios, levavam as suas ofertas aos sacerdotes, eles levavam o coxo, eles levavam o doente, eles levavam aquele que não servia mais para nada. E com isso, eles estavam então desprezando a Deus, porque eles estavam tratando a Deus como um qualquer, alguém que merece qualquer coisa, né? E Deus fala então com eles: olha, vocês me chamam de pai, se eu sou pai, cadê o respeito para comigo? Né? Quando vocês oferecem o coxo, o cego, o doente, com isso vocês estão mostrando que vocês me rejeitam, que vocês não me respeitam, que vocês não me valorizam, que vocês não me dão o devido valor, a devida honra, o devido respeito. E quando eu olho então para a oferta que é levada tanto por Caim quanto por Abel, nós vamos perceber que Abel, ele leva, né, e ele pega das primícias do seu rebanho. Ele então toma um cuidado. Olha, o Deus a quem eu sacrificarei, a quem eu ofertarei, é digno do melhor. Eu não posso dar qualquer coisa porque ele não é qualquer um. Eu não posso levar o resto, eu não posso dar o que me sobra, eu não posso dar qualquer coisa. Ele é digno do melhor, porque ele foi quem me deu a vida. Ele é o meu Deus, ele é o Criador de tudo que existe e merece o melhor. Por outro lado, nós olhamos para Caim e nós não vemos esta mesma preocupação. Caim, ele leva do fruto da terra, como que se qualquer coisa bastasse. E aqui o texto diz, por causa desta atitude de Abel, de oferecer o melhor, de ter uma fé tão firme, de ter uma fé tão convicta, de que aquele a quem ele ofertaria era um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, o Deus que o sustentava, o Deus que era digno do melhor. Por isto ele obteve testemunho de ser justo. Por isto, mesmo depois de morto, ele ainda fala, porque até hoje o exemplo de fé de Abel é um exemplo vivo e é um exemplo que fala comigo e que fala com você, assim como falou com as pessoas da época em que esta epístola foi escrita. Talvez aquelas pessoas estavam vivendo de qualquer maneira e fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, servindo a Deus de qualquer maneira, como que se ele fosse qualquer um e não um Deus digno do melhor. E a palavra de Deus diz que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então aqui nós vemos aquelas pessoas que foram as primeiras que receberam esta epístola sendo exortadas através da inspiração do Espírito Santo, que usou este autor a fazer com que eles retornassem a uma fé viva, a uma fé verdadeira, que os levasse a ofertar a Deus aquilo que eles tinham de melhor. E nessa noite
eu gostaria de chamar a sua atenção, assim como chamar a minha atenção, que nós somos nessa noite desafiados a consagrar uma oferta ao Senhor, a oferecermos uma oferta que venha realmente agradar o coração de Deus, uma oferta que faça com que Ele olhe para mim e Ele olhe para você e consiga enxergar sinceridade, verdade nos nossos corações e certeza da dignidade que Ele tem em cada uma de nossas vidas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, que eu e você somos desafiados a oferecer a Deus nessa noite, é a nossa vida, né? Há um cântico que diz: minha vida, vem o Senhor, minha vida oferecer. Oferece sua vida ao Senhor como um sacrifício vivo. Oferece a sua vida ao Senhor como um sacrifício de louvor, um sacrifício agradável àquele que te criou. Eu e você somos desafiados a realmente, neste momento de distanciamento social, não esfriar na fé, não perder a nossa fé, mas continuarmos declarando com as nossas vidas e através das nossas atitudes que há uma certeza dentro do nosso coração que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo e verdadeiro e é digno do nosso melhor. E nós, nessa noite, somos desafiados a ofertar o nosso amor a Deus. Eu te pergunto, você que é casado, se a sua mulher chegasse para você e dissesse: meu bem, eu te amo de meio coração, o que você diria? Talvez você perguntaria: bem, se você me ama de meio coração, a outra metade você está dedicando a quem? Nós não podemos amar a Deus de meio coração. E o Deus que nós servimos é um Deus que, quando olha para mim e olha para você, assim como Ele olhou para Caim e olhou para Abel no momento em que eles levavam aquela oferta diante do seu altar, Ele consegue enxergar o nosso coração. Ele consegue enxergar a sinceridade do nosso coração. E nessa noite, nós somos desafiados a amar a Deus de todo o nosso coração. Que nós possamos obter bom testemunho de sermos justos. Depois que a gente vier a morrer, que o nosso testemunho continue falando, que as pessoas que nos conheceram, que elas continuem falando da vida de fé que nós vivemos nessa terra, do amor que nós tivemos ao nosso Deus, da fidelidade que tivemos a esse Deus todo-poderoso que nos criou e nos colocou nesta terra. Mas não somente somos desafiados a ofertar a nossa vida e dar o melhor do nosso amor a Deus, mas eu gostaria também de te perguntar: Deus tem se agradado com a oferta que temos dado a Ele do tempo da nossa vida? Nós vivemos numa sociedade que é uma correria tão grande, é uma agitação tão grande para ganhar dinheiro, para ter as coisas que a gente quer em nossas casas, e muitas vezes acordamos cedo e chegamos tarde em nossas casas. Nós muitas vezes temos tempo para tantas coisas, e quando nos sobra um tempo, nós então vamos passear e vamos fazer outras coisas, e muitas vezes nós não temos tido tempo para Deus. Como nós temos ofertado o nosso tempo ao nosso Deus? Ele tem se agradado? Ele tem realmente visto que nós temos separado um tempo de qualidade para buscar a sua presença, para ouvir a sua voz, para meditarmos naquilo que Ele deseja e espera realizar em nossa vida e através de nossa vida? Que nós possamos, meus irmãos, mesmo neste momento de isolamento social, oferecer uma oferta agradável ao nosso Deus do nosso tempo. Vamos separar um tempo para estar orando, para estar buscando a Deus pelas pessoas que estão sofrendo. Vamos
buscar a Deus pelas vidas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão passando por esta epidemia, enfermas, e muitos que estão até mesmo com um ente querido internado em um hospital, que nós possamos obter testemunho de sermos justos e de termos uma fé viva e verdadeira, porque nós realmente dedicamos o melhor para o nosso Deus. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, durante esses dias, não permitamos que venhamos nos esfriar na fé, que nestes momentos que nós possamos olhar para o testemunho dos antigos, que nós possamos olhar para o exemplo de fé daqueles que vieram antes de nós e possamos colocar isso em prática em nossa vida, assim como Noé, assim como Abel, eu e você, que possamos realmente deixar a nossa marca na história como pessoas que realmente amaram a Deus, como pessoas que, muito embora as pessoas ao nosso redor que não acreditam, que não creem, muitas vezes até zombam de nós, mas que nós possamos carregar no nosso coração certeza e convicção de quem é que nós estamos servindo. E nós não estamos servindo a qualquer um. Nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou de tal maneira que se fez homem na pessoa de Cristo e veio a este mundo para pagar um alto preço, morrendo pelo meu e pelos seus pecados, para nos dar vida, para nos levar para uma pátria celestial onde não há os problemas e as enfermidades e as lutas dessa terra. Por tanto nos amar, ele é digno do melhor de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.